Estou gravando este testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Santa Paz de Deus, entro neste dia para contar um testemunho, as maravilhas, as bênçãos que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu moro aqui no estado do Ceará, meu nome é Isabel, tenho 57 anos, estou com 5 anos que desci nas águas do Santo Batismo, pela graça e a misericórdia do Senhor. E a minha querida Irmandade, eu tá com 5 anos que eu desci nas águas do Santo Batismo, como eu falei. E antes disso eu nunca tinha visto falar nessa graça. Sempre eu servia a Deus em outra denominação, mas sempre servindo ao Senhor. O meu foco era Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, eu atribulada, tenho 6 filhos, tenho 2 filhas e 4 filhos. Meus filhos, eles serviam ao mundo. Eu vivia atribulada porque eles bebiam muito e tinha deles que usava droga. E sempre eu tentava, não ia nem atrás da minha salvação, eu ia atrás de que Deus libertasse ele. E minha vida era atribulada, eu sentia uma angústia no meu coração. Muitas das vezes eu saía tão avexada para o culto. Muitas das vezes eu ia com a roupa pelo avesso. Muitas das vezes as pessoas me diziam lá, mas como eu não queria perder a comunhão, eu ficava na paz. E daí, meus irmãos, vocês sabem que nessas outras igrejas, nesses outros templos, sempre o povo gosta de orar em pé. E eu, pela graça e a misericórdia do Senhor, Ele tocava no meu coração, muitas das vezes no meio do templo, na terra, na pedra, que não escolhia canto, eu me ajoelhava no meio daquela multidão. E eu agradeço a Deus que muitas das vezes Deus falou com minha alma, mas eu não desistia. Vinha a tribulação, vinha as provas, mas eu nunca desistia. E quando foi um certo tempo, apareceu o meu filho, morava numa cidadezinha por nome de Pentecoste. A gente foi lá, eu e meu esposo, e eu fiquei muito magoada, muito angustiada, porque ele vendia droga, estava vendendo droga, casa cheia de filhinho, tudo, as criancinhas dele tudo pequena. E nós não dormimos nessa noite. E no outro dia a gente veio embora. Falamos para ele que lá nós não voltava mais. E eu fui para casa com aquela angústia, sempre falando com Deus. Oh, meu Senhor, tem misericórdia, Senhor. Mas quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, jamais a gente vai desistir, né? E daí fomos para casa e eu fiquei com aquela angústia sempre. Pelas madrugadas eu chorava muito e clamava ao Senhor. E quando foi uma certa noite, meu filho começou a beber cedo e judiava com a esposa, e eu não suportava mais aquilo. E quando foi 3 horas da madrugada eu me acordei e eu clamei ao Senhor: meu Deus, fala comigo, Senhor. Eu entrei para dentro de um quarto, me tranquei. A internet nessa época era através de um celular, que eu não tinha internet. Mas mesmo assim eu tinha um notebook, e nessa madrugada o Senhor usou. E eu, meu Deus, fala com minha alma, Senhor, que eu me ajoelhava, não orava mais, eu só chorava. E daí, minha querida Irmandade, eu fui procurar um louvor, para que Deus falasse comigo, mesmo através de louvor. E eu liguei. Quando eu liguei, eu achei um hino. Eu ainda era da outra dominação. Achei um hino que falava assim, aquele hino falou do íntimo do meu coração. E dizia assim: filho, eu estou aqui, porque
porque eu estou te vendo. Eu não estou muito lembrada desse hino, mas esse hino tocou muito. E no outro dia, levantei cedo, cuidei nas coisas, e cedo eu fui para o culto e fui contar esse testemunho. O meu prazer era contar esse testemunho, aquela irmandade que estava ali, uns começavam a chorar e outros se alegravam. E minha querida irmandade, eu vim para casa. Num passado tempo, não foi nem um mês, estava na minha casa, atribulada, meu esposo estava muito atribulado, só vivia no meio do mundo. Ele não bebia, mas ele vivia andando demais e só chegava em casa à noite, inventava tudo. E eu fiquei naquela tribulação, eu falei, ia me separar dele, que eu não aguentava mais. Quando pensei que não, chegou o meu filho mais velho, o mesmo que eu tive na casa dele. Chegou mais outro irmão e veio trazer a graça para nós. Agradeço a Deus, minha querida irmandade, que ele chegou e eu me senti aquela alegria porque ele falou que estava servindo a Deus. Primeiro ele foi para a Universal e daí não deu certo e ele encontrou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí, minha querida irmandade, eles ficaram lá em casa, passaram a noite, eles falando da palavra. E eu não queria acreditar, porque eu queria que tivesse dízimo, eu queria que tivesse pastor. E nós fiquemos debatendo até a noite toda, ele com aquele irmão. Quando foi no outro dia, de manhã, eu orei, pedi a Deus, Senhor, me dá um sinal, meu Deus, eu quero te servir, meu Pai. E daí eu digo, Senhor, se for de Deus, se for de Ti mesmo, Senhor, manda um sinal, Pai. E fiquemos naquela tribulação, fiquemos naquela teimosia. E daí, minha querida irmandade, resumindo, eu fiquei neutra. Aí ele morava num lugarzinho, numa cidadezinha, por nome de Croatá, que é onde nós estamos morando agora, que eu morava na cidade de Aratuba. E daí houve uma contenda por aqui e ele foi escapar lá na minha casa, o meu filho. E mais servindo a Deus. E daí começou. Eu gostava muito de louvar, subir para cima daquele palco, louvar. E a querida irmandade ficava muito alegre, muito feliz. Mas ele falou que ali não era certo. E tudo que eu fazia nas outras igrejas, ele dizia que não era certo. E eu fui tomando aquela mágoa. E eu dizia, não pode. Esse meu filho, ele não está servindo a Deus do jeito que é para servir. E ele com a Bíblia, com o inário na mão. E tudo que eu falava, ele dizia, é assim. Ele ia lá dentro da Bíblia e me dizia, eu digo, não pode. Aí ficava aquela contenda, aí ele tem a filha dele mais velha. Eu começava a ensaiar para ela louvar, a voz muito linda. E ele proibiu, que não era, a gente tinha que agradar a Deus, não era o homem da terra. Minha querida irmandade. E ele chamava as irmandades de Canindé para ir fazer culto lá. Eu proibi na minha casa. Ele levou para a área da cozinha e eu separei. Eu não gostava. Eu ouvia aquelas irmandades com aqueles véus. Eu digo, não é de Deus. E eu, meu Deus, vem, Senhor. Fala comigo, Senhor. Se o Senhor me ama, agradeço a Deus, minha querida irmandade, que quando foi uma noite, chegou um servo de Deus na minha casa. E eu fiquei ali muito desconfiada, mas eu queria ouvir o que ele dizia, porque eu tinha pedido o sinal a Deus. Agradeço a Deus que ele chegou e falou a paz de Deus, irmão Francisco. O irmão Francisco, que é o meu filho, disse, amém, irmão. Ele falou, irmão, eu estava na minha casa e eu pedi um sinal a Deus.
aonde era que Deus ia me mandar. E Ele mandou uma estrela correndo pro lado daqui, irmão. E eu fiquei, já fui me alegrando, agradeço a Deus que Deus foi falando com minha alma e meu querido Irmandade. E eu quero dizer, irmão, que Deus é com vocês. Aí ficou sentada ali na sala e eu em pé na porta, só prestando atenção. E ele ficou naquela comunhão. E meu filho falou: irmão, você tem alguma palavra para nós? E ele falou: ô irmão, Deus mandou uma palavra. Aí foi o irmão Francisco falou: ô irmão, pois fala, irmão, aquela palavra de João 10. Oh, glória a Deus. E ele falou: louvado seja Deus, irmão. Foi a palavra que Deus mandou, mas eu estava com medo da serva de Deus aí. Eu abri meu coração e eu falei: ô irmão, passa essa palavra aí para nós, para mim, irmão, porque é de Deus, louvado seja Deus, irmão. E ele falou, e eu passei a noite com aquela palavra no meu coração, a toda hora que eu me acordava, irmãos, eu me lembrava daquela palavra, vinha de encontro pro meu coração. E daí, Irmandade, o meu outro filho que estava em Fortaleza, era bebendo direto, era usando droga, eu já esperava mal notícia que tinham matado ele. Agradeço a Deus, irmãos, que teve um culto à noite, chegou uma irmã e veio mandado por nosso Senhor Jesus Cristo. E à noite eu já fui ouvir aquela palavra, aquele culto. E aquela irmã olhou para mim e veio e me deu um abraço. E Deus falou, mandou na boca da irmã. E eu recebi, louvado seja Deus. Não deu 15 dias, o meu filho já veio. Certo que ele veio todo machucado, mas Deus deu livramento a ele. E ele ficou na minha casa mais ou menos uma semana, não queria ouvir a palavra, mas um dia ele chamou todos nós para se juntar e orarmos a Deus. E naquele momento ele se alegrou, ele chorava, ele gritava, ele sentiu o Senhor no coração dele. A alegria jubilou a alma dele, louvado seja Deus. E eu agradeço a Deus, minha querida Irmandade, que não deu 2 anos. Os meus filhos todos estavam servindo na graça maravilhosa que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós descemos todos nas águas do Santo Batismo. O irmão Francisco, com um mês que estava na minha casa, mesmo testemunhado, mesmo atribulado, mas ele desceu nas águas do Santo Batismo e foi lindo o batismo dele no meio de uma mata fechada, louvado seja Deus. E hoje eu posso jubilar, hoje eu agradeço a Deus, minha querida Irmandade, por os meus filhos estar todos servindo ao Senhor. Hoje eles são porteiro, louvado seja Deus. Tem um que está trabalhando lá pro lado de Gramado, e agradeço a Deus porque ele está servindo a Deus aonde ele anda, louvado seja Deus. Hoje a minha casa e minha família todos servimos ao Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, por tudo isso, por toda essa força. Que Deus seja sempre louvado, amém, louvado seja Deus. Agradeço a Deus por tudo, minha querida Irmandade. Louvado seja Deus. Isso foi o primeiro testemunho, as primeiras bênçãos, as primeiras maravilhas que Deus tem feito na minha vida, fora as outras que tem muitos, irmãos. Nós temos muito que agradecer a Deus, nós temos muito que perseverar, ter paciência, confiar e ter fé, que um dia nós se vê junto ao Senhor no trono, aonde Ele está ajeitando lá
preparando um novo a terra, um novo lá para nós morar. Louvado seja Deus. Amém, minha querida irmandade. Que Deus venha nos abençoar, cada um dessa querida irmandade, aonde tiver um servo, que Deus venha abençoar, dando sabedorias, dando fé, dando paciência, para que possa perseverar e esperar a vinda do Senhor. Amém, louvado seja Deus, que Deus abençoe a cada um. Saúdo todos com a santa paz de Deus. Amém.